Bom, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença, né? Sábado de manhã, dia de frio aí, né? Estamos no caminho certo. Meu nome é Lígia, eu sou aqui de São Paulo, eu sou defensora pública lá no estado do Paraná, fui aprovada no último concurso. Eu já estou atuando na comarca de Foz do Iguaçu. Eu trabalho nas varas de família e também na vara da infância e juventude na área civil, especificamente. Eu tenho toda a defensora que faz infracional. E aí hoje eu vim falar com vocês justamente de infância e juventude. É uma matéria que eu gosto bastante. Acabou calhando de eu trabalhar, não foi uma coisa que eu escolhi, mas enfim, estou bastante contente. E é uma matéria que, assim, eu não tive contato nenhum na faculdade. Na minha época não era uma matéria obrigatória, não sei se isso mudou, né? Já me formei há um tempinho. Então, realmente, o meu contato começou quando eu iniciei meu estudo para a Defensoria Pública. E é uma matéria que cai pesado nos concursos de defensoria. Mais do que o Ministério Público, mais do que magistratura, realmente. Então, não adianta chegar na prova e falar, eu sei o ECA. Não é suficiente mesmo, porque especialmente aqui em São Paulo, que tem um núcleo da infância bem forte, que produz muito material, é cobrado muito além, assim, do ECA. Tem que saber tratar internacional, tem algumas normativas no CONADA, né, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, jurisprudências, as teses institucionais, enfim, então tem um campo bem vasto, mas é uma matéria, acho que, assim, é gostosa de estudar, não é que nem, sei lá, modalidade de licitação, Então, enfim, vamos nos divertir aí nas próximas horas. Eu estruturei a aula em 3 temas, tá? Primeiro eu vou falar um pouco dessa questão da proteção internacional da infância. Depois a gente vem aqui para o Brasil, para a Constituição Federal e, por último, direitos em espécie previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falo muito rápido, tal, então se ficar confuso, né, me interrompam. Bom, primeira coisa, assim, a proteção da infância, ela integra os direitos humanos, né? Então, lá, quando vocês, não sei se vocês já tiveram aula de direitos humanos, tem todos os tratados. Porque direitos humanos, apesar do caráter universal, né, todo mundo tem direitos, né? Basta você ser humano para você ser titular desses direitos. Um papel crucial dos direitos humanos é justamente a proteção de grupos vulneráveis e minorias. E criança é um grupo que tem um fator de vulnerabilidade, né, em função dessa condição peculiar, né? São crianças que estão ainda se desenvolvendo, né? Portanto elas fazem uso dessa proteção especial por parte do Estado, por parte da família e por parte da sociedade, né? Então todos têm o dever, né, de prevenir e de proteger a infância. Parece uma coisa meio óbvia, né? Você pensar numa criança como um ser frágil, né, que precisa dessa tutela especial, enfim, desse grupo vulnerável. Mas acreditem, não é algo que vem de séculos e séculos, né? É uma noção atual, na verdade, e a história mostrou muita violência, muita opressão e muita indiferença à infância, né? Então, se a gente for ali há muitos séculos atrás, por exemplo, em Roma, os pais podiam vender seus filhos, né? Era um poder absoluto que eles tinham sobre seus filhos. Na Grécia, existe uma cidade, Esparta, uma cidade guerreira, que as crianças que tinham algum grau de deficiência, elas eram jogadas do penhasco. E era normal mesmo, porque elas não eram úteis para aquela sociedade. Tráfico negreiro, as crianças negras foram vendidas como escravos, aqui no Brasil, inclusive. A menoridade penal no Brasil já foi aos 7 anos de idade. Um caso nos Estados Unidos, que é contado assim nos livros, né, de uma menina que ela sofria violência, maus tratos por parte dos pais. E pessoas ali quiseram protegê-la e não existia uma legislação de proteção à infância naquela época. Era final do século XIX. Eles trouxeram aquele caso, né, para a justiça, invocando uma lei de proteção a animais. Então existia uma lei de proteção a animais e não existia uma lei de proteção à infância. Então realmente, todos esses tratados, enfim, essa concepção hoje que nós temos é algo atual, porque direitos humanos eles não vêm de presente, assim, eles não vêm prontos, né? Existe toda uma evolução histórica. Então tenho em mente que realmente parece óbvio hoje, né, mas não foi. Então, trazendo aqui, entrando nessa parte dos tratados, dentro da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, né, de 1919, nós temos 2 convenções, a 138 e a 182, que tratam dessa matéria específica de proteção ao trabalho infantil. Uma mão de obra infantil largamente utilizada, né, ao longo da história, então esses tratados são específicos para, né, justamente proteger essas crianças. Eu acabei invertendo a ordem dos slides aqui. O primeiro documento internacional que tratou especialmente, né, uma referência expressa aos direitos da criança foi a Declaração de Genebra de 1924. Foi um documento que foi primeiro produzido por uma ONG chamada Save the Children, que era uma ONG que na verdade surgiu da necessidade de proteção de crianças que ficaram órfãs em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Então foi produzido esse documento e depois foi acatado pela Liga das Nações Unidas, né, que é a Sociedade das Nações, que foi um precedente da ONU.
Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, tem um artigo referente à proteção, necessidade de proteção... Desculpa, não estou passando os slides aqui para vocês, né? Deixa eu começar a acompanhar. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais, e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção, né? Então, muitas legislações estabeleciam essa diferenciação, né, entre aquele filho que vinha do matrimônio e o filho extraconjugal, assim. Filho não tem qualificação, tá? A gente não pode falar filho bastardo, né, esse tipo de coisa. Então, filho é filho, acho que eu não gosto nem de falar filho adotivo, filho adotado, né? Bom, depois uma declaração específica, né, de direitos da criança, a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 segue a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas uma declaração específica para a infância, né? Ela traz um rol de 10 princípios, né? Expressamente, por exemplo, o princípio do superior interesse da criança, tá? Não é um tratado, tá? É uma declaração, tem um forte conteúdo principiológico. Eu trouxe aqui para vocês, mas obviamente não vou ficar lendo, né? Essa parte de tratado, assim, não tem jeito como fugir, tem que pegar e criar o hábito de dar uma lida nos tratados, né? Que eles são extensos e alguns deles não é tradução para o português, né? Então às vezes você lê, não faz muito sentido, mas enfim, tem que criar esse hábito, não tem jeito. Bom, aqui, o Pacto Internacional dos Direitos Políticos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela trouxe uma disposição mais genérica, né? E depois seguiu o Pacto Internacional de Direitos Políticos, em 1966, e depois também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que vão especificar, né, esses direitos que foram previstos primeiramente na Declaração. O Pacto Internacional dos Direitos Políticos traz no artigo 24, por exemplo, o direito à nacionalidade, né, e o direito de registro. Depois, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também no mesmo ano. Existe uma lógica de progressividade desses direitos, né? Porque direitos políticos, direitos individuais, eles são, via de regra, né, de implementação imediata, né? Então, por exemplo, o direito de não ser preso arbitrariamente. É simplesmente não prender de forma arbitrária. Agora, os direitos econômicos, direitos sociais e culturais, eles necessitam de uma implementação, né, através de políticas públicas. Então, por exemplo, direito à educação. Não basta simplesmente prever ali, você tem que criar a escola, contratar professor, investir dinheiro, enfim. Então, existe essa lógica de progressão na implementação. E dessa lógica de progressividade se extrai o princípio da vedação do retrocesso social, que vocês vão aprender lá também nos direitos humanos. Que a partir do momento que uma política for implementada, que esse direito está sendo concretizado, você não pode dar um passo atrás, né? E isso se aplica também à área da infância e juventude. Então, essas políticas voltadas à proteção da criança, elas têm sempre que ser ampliadas, né? Então, você não pode, por exemplo, tirar recursos da infância, que é uma área prioritária. Acho que vocês tiveram isso na aula passada, prioridade, superior interesse, né? E garante, né, o mínimo existencial também. E aí tem 2 artigos também expressos da proteção da maternidade, a maternidade e a criança. E aí, em 89, vem a Convenção sobre os Direitos da Criança e os seus protocolos facultativos, né? Aí já é um tratado também, né, assim como os outros, ou seja, ele gera obrigações que o Estado tem que cumprir. É um dado interessante que a Convenção com o maior número de ratificações na ONU, né? Eu acho que hoje já são quase 190 e poucos países que já aderiram. Salvo engano, o de menor é o direito das mulheres, né? Que tem muita diferenciação. Então, um dado interessante. Ela estabelece que criança é todo indivíduo menor de 18 anos, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, ela alcance a maioridade antes. Então, o país ele pode dispor de uma forma diferente, mas, via de regra, é esse o critério. E a Convenção ela não traz diferenciação entre criança e adolescente, que o ECA traz, depois a gente vai falar sobre isso. A Convenção não. Criança é todo mundo que tem abaixo de 18 anos. Essa Convenção ela tem um mecanismo de monitoramento, né, que são os relatórios. Porque nada adianta você ter um tratado que prevê ali 1 milhão de direitos se você não tem mecanismos de fiscalização, né, e de aplicação de sanção em caso de descumprimento, né? Então, a maioria dos tratados tem tanto normas de direito material, que vão estabelecer de conteúdo, né,
como também normas processuais e procedimentais de fiscalização e controle dessas obrigações. E um desses mecanismos de controle são os relatórios. Então, de tantos tempos, o país, né, signatário, ele vai ter que enviar um relatório para o comitê. O comitê é um órgão que é criado pelo tratado, que é composto, né, por especialistas da matéria. Né, a convenção coloca todos os requisitos de composição do comitê, quais são as competências, e uma delas é analisar esses relatórios. Então, o Estado vai e, de tempos em tempos, né, ele remete esse relatório que ele vai narrar como ele tem cumprido com as obrigações, quais os problemas detectados, quais as medidas estão sendo tomadas, projetos, enfim. É uma forma de consensual, vamos dizer assim, né? Não existe ali uma aplicação litigiosa. E justamente esse é um dos defeitos desse mecanismo. Né? Ele não prevê uma sanção. Né? O Estado ele só tem esse dever de reportar. Organizações não governamentais podem fazer uma complementação a esse relatório, né? Então no Brasil isso, né, tem diversas ONGs, a sociedade civil organizada, porque justamente para evitar o excesso de oficialismo, né? Que é o Estado. Obviamente que o Estado ele vai tentar puxar a sardinha para o lado dele, né? Ele pode omitir algumas violações que estão acontecendo. Então esse é o mecanismo que a Convenção estipulou, né, nesse tratado. Aqui eu trouxe, né, todos os direitos que estão ali, é um rol bastante extenso. E depois assim, vocês leem, mas enfim. Bom, o tratado ele tem 3 protocolos facultativos, né, que são como se fossem adendos, enfim, outros, né, tratados que seguem, que é necessário para o Estado fazer parte, ele assinar, aderir, enfim. O primeiro protocolo é o relativo sobre os direitos da criança, envolvimento em crianças em conflitos armados. Tá? E como que funciona? Bom, né, hoje a gente tem um homem aqui presente na sala, né, convocação obrigatória a partir dos 18 anos, né? Então você não tem, né, tem que ir lá de livre espancada à vontade, se apresentar lá para o Exército. A Convenção ela fala o seguinte: abaixo dos 18 anos pode ter recrutamento voluntário, né? Então se o menino falar, eu quero integrar as Forças Armadas, menos de 18 anos ele pode, mas voluntariamente, nunca obrigatório. Idade mínima para esse recrutamento voluntário, 15 anos. Então 14 anos pode integrar as Forças Armadas? Não. Só a partir dos 15 voluntariamente. E mesmo assim, até os 18, os estados eles devem fazer de tudo para que esse adolescente, essa criança, porque lembra que eu falei que no direito internacional é criança, né? Essa criança ela não pode se envolver diretamente na hostilidade, né? Então tem que evitar colocar ela em combate. Então tem que botar ela, sei lá, pra cortar as batatas, né? Limpar as coisas, enfim, evitar esse confronto direto. Os Estados Unidos tem aquela escola de aprendiz, né? Tive um primo que foi da Marinha e foi pra lá. Aí o segundo protocolo é referente à proibição da venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, né? Um problema bem grave, bem recorrente, né? Infelizmente. E o terceiro protocolo facultativo ampliou o mecanismo de monitoramento. Lembra que eu falei que só tem um relatório? Que é insuficiente porque ele não prevê, na verdade, um processo, uma aplicação de sanção, um processo litigioso. Então, esse protocolo ele vai prever o mecanismo de petição individual. Né? Então, um indivíduo ou uma organização que entende que um país está violando gravemente, né, os direitos da criança e do adolescente vão, então, peticionar, né, para o comitê, enfim, tem, né, todo um trâmite, justamente reportando, né, para que se analise e para que se chegue a uma decisão final, né, de responsabilização internacional do Estado. Existe uma necessidade. Professor, você quer que eu vou passar nos slides? Eu acho que é melhor, né? Eu faço isso nas outras. Porque eu tô fazendo os dois aqui, tá ficando... É muito pequenininho pra mim. Pra mim é pequeno. Desculpa aí, pessoal aí de casa. Não tô entendendo nada aqui, então. Então existe uma necessidade de esgotamento dos recursos. Ops. Aí é o próximo. Tá. Esse mecanismo ele prevê a necessidade de esgotamento dos recursos internos, ou seja, eu tenho que demonstrar que eu já tentei resolver aquela situação no âmbito interno, né? E aí quando mostra que o Estado de fato falhou em cumprir, né, mesmo tendo sido trazido aos órgãos oficiais, né, não houve uma resposta efetiva, aí sim abre-se espaço para a jurisdição internacional. E ele prevê medidas provisórias para evitar danos, porque às vezes, né, um processo internacional vai demorar muitos anos e tem aquela violação imediata que você precisa conter, então ela prevê essas medidas provisórias. E o Brasil ainda não ratificou, tá? Então não está valendo pra gente ainda isso aqui.
por ser facultativo, deixa essa brecha para o Estado. O Estado pode não, realmente ele não está sujeito. E é um problema. É um problema. A próxima é a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, né, de 1900, né? E o objetivo dessa convenção é justamente evitar, né, essa transferência ilícita de crianças, a retirar, né, assegurar o retorno imediato das crianças transferidas ilicitamente para qualquer estado contratante ou nelas retidas indevidamente. Então, aquele estágio de separação de casal, né, de nacionalidades diferentes, que vai, pega o filho e leva para outro país e o outro pai é totalmente boicotado da vida dessa criança. Existe uma tendência do Estado que recebeu, daquele nacional, de proteger, de acobertar essa situação, né? Eu sei que, por exemplo, tem muito problema no Líbano com relação. E é um país, então, que muitos contextos de separação, eles têm a tendência de proteger o nacional, de proteger o homem, né, que levou a criança, e que, então é muito difícil trazer a criança de volta, né? E daí a importância dessa convenção, né, de assegurar o retorno imediato e de fazer respeitar os direitos de guarda e de visita, tá? A convenção ela vai se aplicar a qualquer criança que tenha residência habitual em estado contratante até atingir 16 anos. Então os dois estados têm que ser parte, obviamente, dessa convenção para a convenção, né, poder ser aplicada, e ela só se aplica até 16 anos, tá? Então depois ela não vai aplicar. E essa convenção ela adota o que se chama de cooperação jurídica internacional, porque esses dois estados contratantes têm que trabalhar em conjunto, né, para assegurar o retorno da criança. E essa cooperação se dá através das chamadas autoridades centrais, né, que tem a competência definida pela convenção, por exemplo, tem a competência de buscar essa criança, né, de acionar a polícia, enfim, os órgãos oficiais para tentar localizar. Localizada a criança, eles têm o dever de tentar uma conciliação, ou seja, né, de amigavelmente a criança retornar, a troca de informação entre estados, esclarecimentos a respeito da legislação pertinente. Então eles que vão ali fazer, vai ter esse contato direto entre estados, né? Bom, o conceito de guarda para a convenção, pode passar, ele é diferente do conceito de guarda para o direito brasileiro, né? O conceito de guarda é quem cuida do filho e quem decide sobre o lugar de residência da criança. E quando então vai ser considerada ilícita a transferência? Quando há violação do direito de guarda pela lei do estado onde a criança tivesse sua residência habitual, tá? Porque é o seguinte, uma criança que, por exemplo, estava lá nos Estados Unidos, residia nos Estados Unidos, aí o pai ou a mãe traz ilicitamente para o Brasil, né? Quem vai definir se essa guarda é legal ou não é os Estados Unidos, é o país de referência da criança, justamente para evitar essa proteção, que o estado que recebeu essa criança ilicitamente, para qual ela foi enviado, né, que ele tem essa preferência, né, pelo seu nacional. Então quem define essa questão de se houve violação da guarda ou não é o país de residência habitual, tá? Então são 4 requisitos para a aplicação da convenção. Vamos fazer um resumo, né? Que ambos os estados envolvidos sejam signatários, né? Que a criança ela deve ter tido residência habitual no estado requerente, que essa residência habitual, né, deve ter ocorrido imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita, tá? Então tem que ser aquela questão do imediatismo mesmo. E a criança não pode ter idade superior a 16 anos, como eu já disse, tá? E quando a guarda é deferida antes do pedido de retorno, porque acontece muito, né? O pai vai e traz a criança ilicitamente para o Brasil, por exemplo. Entra com pedido de guarda na Justiça Nacional e ganha. E aí? Pode impedir o retorno da criança? Não, porque como eu disse, quem vai definir, né, vai ser o país, né, de origem lá da residência habitual, tá? Então isso não vai excluir a possibilidade da criança regressar, mas os motivos dessa guarda ter sido definida devem ser analisados. Então, por exemplo, a mãe fala, eu tive que tirar a criança de lá dos Estados Unidos, da Europa, enfim, porque o pai estava abusando sexualmente, por exemplo. Aí a criança não tem condições de retornar. Então, né, essa questão da guarda tem que ser analisada. E qual que é o procedimento? Aqui eu trouxe o procedimento, né? Primeiro, tem que ter uma elaboração de um pedido pelo Estado para a autoridade central do outro Estado. E no Brasil, a autoridade central é a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Tá? Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai mandar para a nossa autoridade central brasileira esse pedido. Vai ter a tentativa de acordo, como eu disse, de regressar essa criança amigavelmente. E se não houver o acordo, a autoridade central encaminha um pedido para a AGU, que é a Advocacia Geral da União.
E a competência para essa ação de aplicação da Convenção vai ser a Justiça Federal, porque trata de a gente está falando de um tratado internacional, a competência da Justiça Federal. Tá? Quando a Convenção não vai ser aplicada, ó, quando a pessoa, a instituição ou organismo que tinha o cuidado da criança não exercia efetivamente o direito de guarda, uma coisa meio óbvia, né? Então, se a pessoa não tinha guarda, não tem que pedir o retorno. E quando houver riscos à sua integridade física e psíquica, porque tem o superior interesse da criança. Então, quando naquele caso ficar definido que, de fato, regressar não atende aos interesses dessa criança, ela não regressa, tá? Existe, no artigo 12, parágrafo 1º, o princípio do retorno imediato. Que se essa transferência ilícita houver ocorrido menos de um ano, né, entre a efetiva transferência ilícita e o pedido de regresso, existe uma presunção, né, de que o retorno deve acontecer imediatamente, para evitar danos irreparáveis, né? No Brasil teve um caso polêmico, que foi o caso Chan, não sei se vocês lembram, né, que era um garoto que a mãe brasileira, o pai americano, ela disse que viria viajar apenas ao Brasil, ela trouxe o menino para o Brasil e decidiu ficar, decidiu se separar, ela conseguiu legalmente a guarda dele aqui no Brasil e começou essa disputa judicial, né, entre o pai e a mãe. Até que a mãe constituiu nova família, engravidou e faleceu no parto. E aí o pai falou, bom, eu sou o pai, né? Quem queria que a criança continuasse no Brasil para criar a criança era o padrasto e a avó. Mas, enfim, existe todo, né, em diversos tratados internacionais, a preferência da família natural, né? Mas o que a família aqui no Brasil alegava? Que o regresso dele não atenderia ao superior interesse da criança, porque ele já estava adaptado ao Brasil. E no final das contas foi decidido que ele regressou, né, para os Estados Unidos, aplicando aí a Convenção do Sequestro Internacional. Bom, outra convenção... Deixa eu passar aí. Qual é o contrário? A criança mora aqui, o pai leva pra lá e depois não quer devolver. A mesma coisa, é o mesmo procedimento. Mas os dois países têm que ter assinado a declaração, né? É isso. Ah, não, isso é autorização de viagem, é outra questão. Não, eu falo assim, se ele leva para um país que não assinou as convenções, não aplica. Então, assim, os dois países têm que ser signatários. No procedimento, os dois países têm esse órgão, que é a autoridade central, que é justamente o órgão responsável por assegurar essa cooperação entre os estados. Né? Então, existe um auxílio mútuo, né, de cumprimento de que um estado que decidiu algo, o outro estado tem que acatar essa decisão. Ele age como chama de longa manus, que é um auxílio direto. Né? Então, não é que ele vai decidir um processo num país, um outro num outro, não. Né? Existe essa cooperação. Então é uma coisa recíproca, mas precisa que os dois estados sejam partes, né? Mas os Estados Unidos é muito forte também, né? Não tem isso, os Estados Unidos. Difícil ele largar uma criança. Teve muita pressão política, acho que na época até a Hillary veio pro Brasil e comentou isso. Eles não largam, não. Difícil um brasileiro conseguir tirar uma criança de lá. Bom, a Convenção de Adoção Internacional, tá? Os objetivos são justamente a garantia que a adoção internacional ela seja coerente, né, com o interesse superior da criança, instaurar um sistema de cooperação entre os estados contratantes, né, e o seguinte, a questão da adoção internacional, vocês vão ter aula de direito de convivência familiar, comunitária, enfim, e vocês vão ver ali a adoção internacional mais especificamente, mas assim, o ECA praticamente copia o texto da convenção, então eu acho que para não ter isso de repetir matéria, vocês vão ver isso bem lá. E eu trouxe aqui no próximo slide, que a gente, em vez de ficar tratando do procedimento da adoção internacional, que também tem a mesma questão da autoridade central. Vai ter uma autoridade central brasileira, uma autoridade central no país, né? Que vão trocar ali várias informações antes que essa adoção seja deferida. E aí vocês vão estudar, né, acho que numa próxima aula. Eu trouxe aqui as diferenças entre a Convenção e o ECA, né? Porque existe 4 diferenças interessantes. Pela Convenção, o consentimento da criança é necessário quando ela demonstrar grau de maturidade para tanto. E segundo o ECA, o menor de 12 anos ele terá sua opinião considerada. Contudo, o consentimento é obrigatório para pessoas com 12 anos completos. Então, assim, a partir dos 12 anos, a criança tem que consentir com essa adoção. Né? Tanto para adoção internacional quanto para adoção, né, interna. Tá? Então, ela fala, não quer ser adotada, ela não vai ser adotada. Né? Já a criança, a opinião dela é valorada, mas ela não é vinculada, né? O juiz, enfim, obviamente que ele deve dar valor à palavra da criança, né? Uma criança desde 8 anos tem bastante consciência, né?
Mas já pela convenção, não existe esse critério tanto etário, né? Se tiver maturidade, se for constatada que a criança é madura o suficiente, ela pode, por exemplo, uma criança de 7 anos, não vou. Assim, se entender que ela é madura, e uma criança de 15 anos, enfim. Então essa é uma diferença. A convenção admite que a adoção seja realizada no país de acolhida, o que não é admitido pelo ECA. Então a adoção internacional de criança brasileira, ela vai ser processada sempre no Brasil. Outra questão, a convenção ela possibilita a saída da criança antes do trânsito em julgado, da sentença que deferiu a adoção. E no Brasil não, no Brasil tem que ter transitado em julgado. A convenção ela vai autorizar a manutenção do vínculo entre a criança e seus pais biológicos. Então pode ser deferida a adoção e, paralelamente, manter esse vínculo, né, com a família de origem. E aqui, pela legislação brasileira, não. A legislação brasileira realmente corta o vínculo. Tá? E a convenção ela não prevê a obrigatoriedade do chamado estado de convivência. Né? E no Brasil tem, né, na adoção internacional, tem sim um período obrigatório que esse casal vai trazer a criança, né, para outro país, de conviver aqui no Brasil para ver se está tudo direitinho. Tá? Essa convivência é um período de até 2 meses? Então eu coloquei aqui, que eu não lembro de cor. Tá, que o ECA determina que a adoção para estrangeiro da adoção internacional não é necessariamente que os pais sejam estrangeiros, tá? É que o casal, enfim, a pessoa que está adotando resida fora do país. Então um brasileiro que está lá na França e quer adotar uma criança brasileira, é uma adoção internacional, vai aplicar as regras da adoção internacional, tá? O estado de convivência cumprido no território nacional será de no mínimo 15 dias para crianças até 2 anos de idade e de mínimo de 30 dias quando se tratar de adotando acima de 2 anos. Então aqui está expresso no ECA fazendo essa diferença. Agora eu trouxe umas normativas internacionais a respeito da área infracional, né, no caso de adolescentes em conflitos com a lei. São 3 principais diretrizes de Riad, as regras mínimas da ONU para a administração da justiça da infância e juventude e a última regras mínimas da ONU para a proteção de jovens privados de liberdade. Tá? Essa diretriz de Riad, bem interessante, né, trata justamente do mais importante, que é prevenir que isso ocorra. Ela coloca uma disposição interessante, o seguinte, que a questão do conflito com a lei na fase da adolescência é algo que deve ser visto como uma normalidade, algo que faz parte do processo de desenvolvimento do adolescente, né? Então aquela coisa, já é bandido, tal, não, porque muitos desses comportamentos contrários à lei, eles tendem a simplesmente ser superados aí quando a criança atinge a sua maturidade. E ela também prevê que não pode existir um tratamento penal, um tratamento infracional mais gravoso ao adolescente do que um adulto, né? E é algo que é bastante desrespeitado, na verdade, nas varas de infância, pelo que a gente vê aí Brasil afora, né? O ECA, não existe um procedimento tão certinho quanto no Código Penal, então tem um espaço bem grande para arbitrariedade, e aí tem que invocar essa diretriz de Riad, que fala que não, você não pode tratar um adolescente nunca de uma forma mais gravosa e pior do que a legislação penal trata um adulto, tá? Regras mínimas da ONU de administração da justiça, da infância e da juventude trata da necessidade de especialização do judiciário, dos órgãos de proteção, né, no atendimento desses casos, tá? E a proteção de jovens privados de liberdade, no caso do cumprimento aí de medidas educativas. Então são as 3 principais. Trazendo um pouco agora para o sistema interamericano. Tudo que eu falei agora é global. Agora a gente está trazendo, né, para esse sistema regional, né? Tem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que traz 2 artigos, né, específicos da infância. O primeiro é a de infância, né, que é o direito à vida, mas ele fala que esse direito deve ser protegido pela lei em geral desde o momento da concepção. Tá? Aí qual que é o problema? Aí choca com aquela questão do direito de aborto, né? Que, como vocês sabem, na Defensoria Pública, né, os defensores aí, a gente defende o direito de aborto, né? Então é para ler essa convenção aí com olhos atuais, né? E proíbe também a imposição de pena de morte, né, para crianças, né? Vetado, tá, a pena de morte, de forma alguma. Enfim, são esses 2 artigos apenas. Depois a gente tem o Protocolo de São Salvador, porque a Convenção Interamericana, o Pacto de São José, é muito focado nos direitos individuais, né, nos direitos políticos. O Protocolo de São Salvador, ele vai tratar sobre os direitos econômicos, sociais e culturais que eu estava, né, falando no comecinho da aula. Então ele tem um artigo aí específico de direito à educação, enfim, eu trouxe aqui nos slides, depois vocês vão. Então, gente, parte internacional é isso, tá? Eu dei uma pincelada geral aí, levantei os principais tratados, os principais pontos, mas como eu disse, não substitui aí em casa, né? Vocês darem uma lidinha. Enfim. Agora vamos trazer a aula aqui para a segunda temática, né? De Constituição Federal, tá?
A Constituição Federal realmente é um marco aqui na infância, é uma total mudança de perspectiva que teve, de tratamento, a questão da proteção da infância e juventude. Antes a gente tinha a doutrina menorista, né, da situação irregular, que via a criança e adolescente como um objeto de intervenção, né, não como sujeito de direitos. Então, muitas vezes, usando essa ideia de vamos proteger a criança, o que acabava acontecendo era uma violação enorme de direitos da criança, né, e uma intervenção muito arbitrária na vida da criança e na vida das famílias. A Constituição Federal, então, ela vem adequar o Brasil à doutrina da proteção integral, que já estava prevista lá muito tempo atrás no direito internacional. Então, houve realmente essa mudança grande de paradigma e hoje o princípio, né, a proteção integral está expressamente prevista no artigo 227, tá? Então, um grande marco da Constituição é essa transição, né, da doutrina da situação regular para a proteção integral. Eu trouxe aqui diversos artigos que, né, atinentes à proteção da infância. A proteção à maternidade e à infância é um direito social, né, previsto no artigo 6º. Artigo 7º traz a questão trabalhista, né, da proibição de trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Impede qualquer trabalho a menores de 16... Ele impede trabalhos, qualquer tipo de trabalhos abaixo de 14 anos. Tá? E depois de 14 até os 18 estavam na condição de aprendiz. Tá? O artigo 24 estabelece a competência legislativa concorrente sobre a proteção da infância e da juventude. Então, tanto estados, municípios e a União têm atribuição legislativa para tratar dessa matéria. O artigo 223 traz a questão da proteção da infância no âmbito da assistência social, que é um dos principais, né, objetivos, é a promoção, né, do direito da criança e da maternidade. O artigo 227 do ECADA, que trata da prioridade absoluta. Acho que vocês já tiveram na aula passada, né, 27. Trata também a Constituição do direito à saúde, né, que é um direito subjetivo. E fala especificamente da proteção também ao adolescente, à criança e adolescente portador de deficiência. E aí você tem que ler também, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma novidade, que fala que também traz dispositivos referentes à proteção de crianças aí, portadoras de deficiência. A Constituição também trata, né, de disposições de proteção ao adolescente em conflito com a lei, então assegura uma série de direitos na esfera processual, né, o princípio da brevidade e excepcionalidade na aplicação da medida privativa de liberdade. Tudo isso vocês vão ver depois lá quando estiver infracional na área da infância. A necessidade de haver programas de prevenção e atendimento especializado a crianças usuárias de drogas. Tá? E, por último, né, a lei ela punirá severamente o abuso, violência e exploração sexual de criança e adolescente, tá? Que é um mandado de criminalização. Então o legislador ele dá um recado para o legislador que, olha, você tem que regulamentar e tem que punir severamente. Aí eu trouxe aqui a discussão, acho que pode passar. É uma discussão eterna, não, acho que é o anterior, não? Volta mais um. Esse aí, isso. Essa discussão eterna sobre a redução da maioridade penal, né? Tenho a impressão que até meus bisnetos vão ficar falando disso, que toda vez que acontece aí um evento trágico, a imprensa traz, isso volta para o Congresso, enfim. Obviamente, não preciso nem falar qual é a posição da Defensoria Pública sobre esse tema, né? Radicalmente contrária. O artigo 228 estabelece expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a normas de legislação especial. A corrente favorável, eu trouxe aqui os argumentos, que defendem a possibilidade de redução, eles argumentam o seguinte, que não se trata de uma cláusula pétrea, porque não está, essa idade, né, de 18 anos não está prevista no rol do artigo 5º. Tá? Eles falam da necessidade de adaptação do texto da Constituição, uma interpretação atualizada, enfim. E aquela história de sempre, né, que é preciso punir mais para evitar justamente a punição como um fator preventivo de violência. Né? Então são esses os argumentos utilizados. E os argumentos contrários, né, que é o corrente que a Defensoria Pública sempre vai defender. Que primeiro, é cláusula pétrea, porque o STF já tem posicionamento que alguns direitos individuais, né, alguns direitos fundamentais individuais não estão lá ali no artigo 5º, eles estão espalhados pelo texto da Constituição. Por exemplo, o princípio da anterioridade tributária, que não está lá no artigo 5º, né, e que sim, não pode ter alteração por emenda constitucional. Tá? Então, com relação à questão da maioridade penal, é a mesma coisa. Né? Então, não pode haver essa alteração. É um texto que realmente tem que manter como o constituinte originário. Tá? Segundo lugar, o adolescente é uma pessoa, sim, em desenvolvimento.
tá? Então, essa ideia que, tem 14 anos, sabe o que faz, sabe o que é estuprar, sabe o que é matar. Se saber, sabe, isso não é uma mentira. Mas ele ainda está em desenvolvimento, né? E aqui todo mundo já teve 14 anos, 15 anos, 16 anos. É igual como vocês pensam hoje como pessoas adultas? O grau de maturidade que você tem é o mesmo? Não é, né? E isso também fere a questão da legislação internacional, que a maior parte dos tratados, né, estabelecem 18 anos, de fato, como início da responsabilização criminal, né? E até, assim, com 18 anos que você se forma na escola, então você ainda não terminou todo o seu processo educacional. E os adolescentes, eles se mostram muito mais assim, justamente por eles estarem em desenvolvimento, existe um campo de possibilidade de trabalho com ele, né, no campo da assistência social, os psicólogos, enfim, muito maior que o adulto, sem sombra de dúvida. Então você precisa realmente dar uma oportunidade, né, de que ele supere aquela situação que colocou ele, né, essa situação de risco. Então, assim, você desistir do adolescente, a gente não pode desistir deles, né, é realmente o futuro, né. A questão da vedação do retrocesso, que eu comentei, né, que você nunca pode diminuir garantias. E a idade, né, a idade dos 18 anos, ele é assim, é claramente um conteúdo de garantia, ele vai conferir uma proteção, né, uma proteção extra. Então você não pode admitir, né, esse retrocesso. O segundo lugar, que existem sim medidas socioeducativas como forma de punição, né, sem sombra de dúvida, você internar um adolescente, né, uma Fundação Casa da Vida tem sim um caráter sancionatório muito grande, e muitas vezes eles respondem até de forma mais gravosa com o adulto, né, porque o adulto ele tem, por exemplo, no penal, depois vocês vão ver, os critérios de aplicação da pena, né, e tem a questão da progressão. Então, às vezes, por mesmo ato, um adulto ele vai conseguir progredir num tempo menor que uma internação, por exemplo, né. Então, dizer que eles não são responsabilizados, isso não é uma verdade, eles realmente são. E outra questão é que os jovens, eles são vítimas de violência, né? Sempre que sai uma tragédia na mídia, eles fazem parecer como se tivesse um adolescente a cada esquina ali com uma faca esperando para te matar, né? Quando na verdade a estatística mostra que não, assim, a maior parte dos crimes são cometidos sim por adultos, e crianças e adolescentes são vítimas cotidianamente de crimes, né? Então essa é uma forma, assim, você reduzir a maioridade penal é realmente um engodo, né? É realmente um discurso, né, para enganar as pessoas, porque não resolve, né? Isso já, você punir mais, realmente não tem nenhum dado concreto que isso previne, né? Em 90, por exemplo, quando veio a lei de crimes hediondos, o pessoal, não, agora o Brasil é um lugar, né, de justiça, um lugar seguro, e o que a gente viu foi o quê? Um crescente aumento de violência. Então o que se deve investir sempre é na prevenção, né, no ensino, na educação, na assistência social, trabalhar as famílias, detectar áreas de vulnerabilidade. Então, realmente, isso é você dar uma solução falaciosa mesmo para o problema, tá? E é um discurso bastante populista, na verdade. Então, esses são os argumentos aí que, né, a Defensoria traz ali para combater essa ideia aí ridícula. Desculpa, essa ideia ridícula. Agora eu vou entrar aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, em primeiro lugar, quem é criança? Né? É aquela pessoinha, né, que até 12 anos incompletos, tá? Adolescente, a partir de 12 anos até 18 anos incompletos. Até 12, até 17, tralalá. Existe a possibilidade de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente nos casos expressos a pessoas entre 18 e 21 anos, tá? Mas é realmente excepcional nos casos expressos, como, por exemplo, a medida de internação ela pode durar até os 21 anos, tá? A questão da emancipação, né? A emancipação é a antecipação da maioridade civil. Ela não afasta a proteção do ECA. Tá, então, emancipado, tem 17 anos e emancipou, ainda assim ele vai fazer jus a todos os direitos previstos no ECA. Por quê? A questão da emancipação ela é analisada na ótica do direito civil, das relações privadas, vamos dizer assim. E já o ECA, né, tem toda a questão principiológica de proteção integral, então o emancipado também vai fazer jus à proteção do ECA. Tá? Bom, Estatuto da Juventude, existe uma disposição na Constituição falando sobre a necessidade do legislador infraconstitucional legislar, né, criar o Estatuto da Juventude. Isso foi feito, né, nessa lei de 2016. Eu fiquei triste porque a juventude ela vai dos 15 aos 29 anos. Eu tenho quase tanto. Eu faço 30 em janeiro, então eu tô 3 meses de juventude eu tenho aí pela frente. Aí acabou. A lei veio meio tarde para me aproveitar dela, mas enfim. Uma lei importante é o Estatuto da Primeira Infância também. Trouxe disposições que alterou a CLT, alterou o Código de Processo Penal também na parte de prisão domiciliar, ampliando as hipóteses de prisão domiciliar para mulheres grávidas, né?
Antes só era admitida prisão domiciliar da mulher grávida a partir do 7º mês. Agora só fala gestante. E também de prisão domiciliar daqueles que são responsáveis, né, pelos cuidados das crianças. Né? Então, lá no processo penal vocês vão ver isso. E também alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente trazendo dispositivos na área da saúde. Tá? A saúde da mulher, enfim. E a primeira infância ela é dos 6 anos completos ou 72 meses de vida. Tá? Então, primeira infância. Trouxe uma observação aqui, que é jamais utilizar o termo menor. Tá? Nunca. Assim, porque remete àquela questão do código de menores, da ótica minorista, né? O de menor. Então, assim, o de menor não. Tá? A gente refere criança, adolescente, infante, também é outra palavra bastante usada, aí termos que vocês podem substituir. E existe uma necessidade também de abolir esse termo, né? Não só na área da infância e juventude, mas também, por exemplo, nas várias de família, tudo menor. Então, uma alteração ampla da legislação. Bom, vou começar aqui outro tópico do direito à vida e à saúde. Tá? Direito à vida é o direito à vida digna, né? Não é só qualquer vida, não é respirar e inspirar não, né? É ter uma vida plena, feliz, completa. Pode passar para a próxima? Então o ECA, ele vai trazer normas de proteção à mulher, né? A mulher gestante e à mãe, né? Então o ECA ele vai se preocupar em garantir a saúde da criança mesmo que ela nascer, né? A proteção à maternidade. Então, a mulher, ela tem que ter o direito de ter acesso a todos os programas e iniciativas na área da assistência da saúde, né, no âmbito do SUS. E tem que ser um atendimento especializado, né, e humanizado, né. Então, o Sistema Único de Saúde deve garantir, né, que profissionais treinados, né, ginecologistas, né, obstetras, enfermeiras, especializados na saúde da mulher e na saúde da gestante, que é, sim, uma área bastante específica, né. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, né? Que isso significa? O pré-natal é feito na famosa UBS, é a primeira porta de entrada do sistema de saúde, né? Que é a saúde de base ali do vínculo comunitário. Tá? É assegurado também assistência psicológica para evitar o estado puerperal para mulheres primeiro, né? Para evitar o estado puerperal, que é a famosa depressão pós-parto, né? Muito comum. E aí, né, até o crime de infanticídio, que é quando a mãe, por estar, né, nesse estado, acaba matando a criança. E também questões de abandono, né, muito comum que mulheres, aí, num grau de desespero, acabam abandonando os filhos. Então, justamente para evitar essas situações de risco, né, deve ser assegurada uma assistência psicológica. Também é assegurada assistência psicológica para mulheres que manifestem a vontade de entregar seus filhos para adoção. E elas devem, então, ser encaminhadas à vara da infância e juventude, para que essa entrega seja feita, né, dentro dos critérios legais. E também para mulheres presas. Outro dispositivo que foi trazido pelo Estatuto da Primeira Infância, né? Que os profissionais de saúde de referência da gestante, ou seja, aqueles profissionais que acompanharam a gestante, eles garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito da opção da mulher. Assim, a mulher cria, né, durante o pré-natal, todo o acompanhamento, uma confiança. Né? E tinha muito problema de mulher, que assim, o bebê nascer e não chegava no hospital, não, aqui você não vai poder ser atendida. E ficava pingando de hospital a hospital. Né? Um tratamento desumano, a mulher está lá em estado de parto, né? Então, justamente veio esse dispositivo para evitar, né, para que a mulher ela vai já saber onde que ela vai ter o parto dela e os profissionais que atenderam não ter essa vinculação. Tá? A mulher ela tem um direito a um acompanhante no pré-natal, durante o parto e após o parto. Tá? Parece meio óbvio, é um direito bastante negado, tem muito problema na prática, eles alegam que o hospital não tem estrutura, porque normalmente bota toda a mulherada lá junto, aí vai violar a intimidade da outra mulher, enfim, mas assim, o poder público tem que cumprir, tem que dar privacidade. Pode não ser uma sala do hospital, né, mas assim, pelo menos colocar algumas baias, né, para que a mulher tenha, assim, é um momento muito delicado, né, enfim, você passar por isso sozinha, né, então está expressamente previsto no ECA. A preferência pelo parto natural. Tá? Também uma disposição nova do Estatuto da Primeira Infância. O Brasil é campeão de cesáreas desnecessárias, né? E tem isso até uma questão da violência obstetrícia, né? Que é algo que a Defensoria aqui de São Paulo, eu sei que tem ações com relação a isso, né? Tem muitas mulheres que elas são vítimas dessa violência e nem sabem que são, né? Então, a mulher que está ali durante o parto que é xingada, na hora de fazer estava bom, né, bem comum, intervenções cirúrgicas desnecessárias, a epistomia, né, que é aquele corte, né, para facilitar a expulsão do bebê, separar a criança da mãe logo após o nascimento. Então,
E a questão da cesariana, né, existe muita desinformação. Ah, o bebê é muito pequeno, o bebê é muito grande. Lógico, é um procedimento cirúrgico que salva vidas quando tem indicação médica, né? Mas existe sim essa tendência de pressionar a mulher para que ela faça cesariana, né? E os estudos mostram que isso é prejudicial para o bebê, enfim, a recuperação da mulher é muito mais rápida no parto natural. Então isso agora está previsto expressamente no ECA, que a cesariana ela é em casos necessários. Lógico que vai existir sempre aquela questão, né, de direito da escolha, se a mulher quiser mesmo uma cesariana, né? Mas assim, realmente o Brasil é um índice abusivo mesmo de cesárea e não dá pra falar que não é estranho, né? Então, enfim, tá... Tem dados, professora? Olha, eu já vi pesquisas de dados sobre isso. Olha, teve a Folha que fez uma reportagem sobre isso e tinha um dado de quase 90% do hospital privado. Então, eu ia falar isso, porque quando é hospital público, o que a gente sabe é um sofrimento da mulher que precisa da cesárea e não tem. Outro problema é a anestesia. Muita falta de anestesia em